Porque são os pecados que poluem a terra. São os pecados que impregnam esse mundo, essa criação de Deus, de toda sorte de praga, de toda sorte de doença e de toda sorte de maldição. Mas é importante nós entendermos aqui que não é a igreja que dá infalibilidade ao Papa, mas é o Papa que dá infalibilidade à igreja. Porque nós batizados não somos infalíveis no ensino da fé. E nem sequer os padres e os bispos, todos juntos, no mundo inteiro, são infalíveis no ensino da fé. Mas o Papa, sozinho, é infalível no ensino da fé. E, portanto, ele é que garante essa infalibilidade da Igreja Divina de Jesus Cristo, Deus. E se nós entendemos isso, fica fácil nós percebermos que alguém que se apresenta como Papa e diz tamanhas heresias, tamanhos erros, que chega a negar a própria revelação divina e chega a dizer que os próprios mandamentos de Deus não são absolutos, ele não pode de forma alguma ser alguém que validamente traz consigo o poder do pontificado. Então é aqui que você percebe esses três líderes fazendo aqui uma paródia mal representada do cristianismo para levar as pessoas que acreditam em Cristo a esse engano e a toda essa farsa que eles estão montando atualmente no mundo. Então isso é importante para eles, porque nós sabemos que os cristãos são milhões de pessoas. E sem conquistar os cristãos, eles não podem de forma alguma avançar nesse projeto de instalação do reino de Satanás. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos aqui reunidos para esta conferência e eu quero aqui explicar e comentar diversas coisas a propósito desses acontecimentos que nós estamos vendo nesses últimos dias, mostrando que Bergoglio segue a sua agenda mundialista, ecologista e ecumênica. Então você veja que ele recentemente afirmou que os mandamentos de Deus não são absolutos. Então quer dizer que nem aqueles 10 mandamentos que a criança aprende no catecismo, que são a base da doutrina moral da igreja, já não são mais intocáveis e absolutos, segundo Francisco. Então você perceba o nível que nós chegamos. No mesmo dia 1º de setembro estava previsto o Dia Mundial de Oração pela Terra. Entretanto, eles transferiram para a semana seguinte e fizeram esse evento, juntando ali os líderes principais das igrejas cristãs. E segundo eles, não pode haver uma só igreja cristã. Então eles colocam ali Francisco, representando aqueles que se dizem católicos. Ao seu lado, eles colocam Bartolomeu I, representando aqueles que se dizem ortodoxos. E, juntamente com esses dois personagens, eles vão colocar também Justin Welby, que é, entre aspas, arcebispo de Canterbury. Então você veja que é interessante eles fazerem esse dia de oração pela terra. Então quer dizer que a gente reza agora pela terra, não é mais pela salvação das almas. E a gente vai juntar aí esses três personagens que vão representar aquilo que nós podemos dizer que é o cristianismo. Ou seja, uma reunião de diversas igrejas com dogmas diferentes, mas com um só desejo, com uma só alma, em torno de um só ideal, seguir Jesus Cristo e ser testemunhas fiéis de Cristo nesse tempo, no Evangelho, etc. Então você veja aqui que a base do discurso deles está resumida nessa frase. Como líderes de nossas igrejas, nós convidamos a todos
qualquer que seja sua crença ou visão de mundo. Então vão ali os três, cada um representando uma facção do cristianismo, porque segundo eles, o cristianismo não é mais a Igreja Católica. Agora você pode ser cristão de qualquer igreja. E eles estão juntos para convidar pessoas de qualquer crença. Então eles se apresentam como cristãos e ao mesmo tempo eles abrem esse convite para todos aqueles que não são cristãos. Para que eles se unam a fim de ouvir o clamor da terra e dos povos que são pobres, analisando essas situações e nos propondo a fazer sacrifícios significativos pelo bem da terra que Deus nos deu. Então veja que interessante a frase, né? Fazer sacrifícios pelo bem da terra. Então seria muito interessante que essas pessoas, como verdadeiros cristãos, propusessem às pessoas de fazer sacrifícios, como está escrito ali na carta aos Romanos, no capítulo 12, e oferecerem-se a si mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fim de que através dos sacrifícios pessoais, eles pudessem purificar as próprias almas e aplacar a ira de Deus por causa dos pecados. Porque são os pecados que poluem a terra. São os pecados que impregnam esse mundo, essa criação de Deus, de toda sorte de praga, de toda sorte de doença e de toda sorte de maldição. E é através das contaminações do pecado e das maldições que nós temos também toda sorte de calamidade, inclusive ecológica. Mas ao invés de dizer isso, ele se propõe a fazer sacrifícios, mas não em vista de uma dimensão sobrenatural, mas pelo bem da terra. Então quer dizer que a frase por excelência desses ambientes ecumênicos e voltados para esses interesses totalmente terrenos e naturalistas é esta: nós não podemos conhecer a Deus verdadeiramente e não podemos ter uma verdade fixa e definida. Portanto, nós devemos partir para as ações filantrópicas, fazer o bem, procurar fazer coisas concretas pelo bem dos outros, na medida em que as coisas sobrenaturais são inalcançáveis. Então quer dizer que esse é o princípio filosófico que vai estar ali na base de todas essas enganações que eles fazem por aí. Agora, se você analisar quem é Justin Welby, se apresenta como arcebispo de Canterbury, mas vá estudar a história da Inglaterra e veja o que eles fizeram com o verdadeiro arcebispo de Canterbury. Veja o que eles fizeram com esse verdadeiro arcebispado, que foi fundado pelo Papa Gregório Magno e que foi durante centenas de anos guardião da fé e protetor do papado. E que se tornou depois a sede de uma falsa igreja chamada de anglicanismo, que é o modelo desta falsa igreja do Vaticano II. Então é importante a gente estudar a história do anglicanismo para nós percebermos que esta forma mais sutil de protestantismo é também a mais perigosa, a mais rica e a mais desenvolvida. E é interessante, nós estávamos comentando inclusive na conferência da semana passada, que o rei Henrique VIII, que foi o autor de todo esse movimento de revolta contra o papado e de revolta contra o verdadeiro cristianismo, ele tinha 3 ministros chamados Thomas. Um deles, Thomas More, que ele gostava muito de escutar, ele fez com ele o que fez Herodes com João Batista. Ele o matou. Porque Thomas More se negou a
aceitar esse rompimento da Igreja da Inglaterra com a Igreja de Roma. Depois ele tinha Thomas Cranmer, que foi aquele que implementou todas essas reformas litúrgicas e religiosas que deram origem a essa falsa igreja. Então ele conseguiu unir aquilo que havia de melhor no protestantismo. Quando eu falo de melhor, é no sentido daquilo que eles têm de mais afinado, no sentido dos seus sofismas e no sentido dos seus falsos dogmas, com aquilo que tinha de aparências católicas para conquistar as pessoas nobres e as pessoas que queriam ali manter uma certa aparência de dignidade, de nobreza, que era algo que estava sempre muito presente na história da Inglaterra. Entretanto, ele tinha também um outro ministro, que nós falamos dele na semana passada, que se chamava Thomas Cromwell. E esse Thomas Cromwell se ocupou de todas essas artimanhas na parte política. Então foi ali que Henrique VIII estabeleceu o reino protestante mais organizado, onde se instalou, por sua vez, o centro financeiro, que se tornaria o motor daquilo que nós chamamos a nova ordem mundial. Então é importante a gente sempre destacar o papel desta revolta na Inglaterra contra o papado e do desenvolvimento desta falsa igreja anglicana a fim de nós progredirmos nessa instalação desta nova ordem mundial. E se você olha do outro lado, você encontra Bartolomeu I. Quem é Bartolomeu I? É aquele agente da nova ordem mundial que se ocupa de manter os cristãos do Oriente submissos a esse sistema luciferiano e maldito. Então, um homem também iniciado na maçonaria, que se apresenta como líder da ortodoxia. Mas aqueles cristãos do Oriente que mais se aproximam da ortodoxia não reconhecem de forma alguma esse tal Bartolomeu I como patriarca de Constantinopla. Porque ele não é digno desse título, nem sequer pode se comparar aos patriarcas de Constantinopla que foram cismáticos, quanto mais àqueles que foram fiéis ao papado e à verdadeira Igreja Católica. Então é aqui que você percebe esses três líderes fazendo aqui uma paródia mal representada do cristianismo para levar as pessoas que acreditam em Cristo a esse engano e a toda essa farsa que eles estão montando atualmente no mundo. Então isso é importante para eles, porque nós sabemos que os cristãos são milhões de pessoas. E sem conquistar os cristãos, eles não podem de forma alguma avançar nesse projeto de instalação do reino de Satanás. Isso muitas pessoas não entendem, porque eles se perguntam: como você vai conseguir instalar o reino do demônio com a ajuda dos cristãos? Se a pessoa acredita em Cristo, ela jamais vai aceitar o reino do demônio. Mas é aquilo que nosso Senhor disse no Evangelho: quem não ajunta comigo, dispersa. Isso significa o seguinte: ou você está com Cristo 100%, e você se submete totalmente a tudo aquilo que Ele ensinou, ou você de alguma forma vai dispersar. Ou seja, você vai colaborar para o reino de Satanás na medida em que você não se conformar totalmente com o reino de Jesus Cristo, ou seja, com a sociedade cristã católica, tal qual ela foi implementada em todos os tempos pelos papas verdadeiros da igreja. Então eu achei muito interessante também, a propósito, a carta que Monsenhor Viganò nos escreveu no dia 28 de agosto,
especialmente nesse parágrafo, onde ele fala do panteísmo globalista de Teilhard de Chardin. Então, esse jesuíta, Teilhard de Chardin, condenado pela Igreja, é o pai de todas essas falsas doutrinas sustentadas por Bergoglio. Então, Bergoglio, também jesuíta, ele bebe das fontes contaminadas destes jesuítas infiltrados que estavam comandando essa ordem a partir do fim do século XIX, começo do século XX. Então, entre eles, surgiu esse broto perverso que se chama Teilhard de Chardin, que é autor de obras muito heréticas, que se baseiam numa ideia de que o cristianismo tende a uma evolução, e essa evolução, por sua vez, vai levar necessariamente a religião cristã a se encontrar com uma religião universalista e panteísta. Então aqui, Monsenhor Vigano observa muito bem que o ecumenismo é um dos principais temas do pensamento globalista. Confirmam Robert Miller, que foi assistente do secretário das Nações Unidas, dizendo que nós devemos avançar o mais rápido possível em direção a um governo único mundial, a uma religião única mundial e um único líder mundial. Então você veja que o próprio Teilhard de Chardin, diz aqui, herege jesuíta condenado pelo Santo Ofício e hoje célebre teólogo do progressismo, considerava as Nações Unidas como a encarnação institucional progressista da sua filosofia, desejando uma convergência geral das religiões num Cristo universal que satisfaça a todos. Parece-me a única conversão possível do mundo, dizia Teilhard de Chardin, e a única forma em que pode ser concebida uma religião do futuro, para reduzir a diferença entre o panteísmo e o cristianismo, trazendo à tona o que se poderia chamar a alma cristã do panteísmo. Então veja, isso aqui é doutrina de Teilhard de Chardin. Para ele, o panteísmo, ou seja, essa religião que vê Deus em todas as coisas, tem uma alma cristã. Ali está escondido, ali lá no fundo, um aspecto cristão. E ele diz também que existe um aspecto panteísta da cristandade. Então, claro que esse homem está ali trabalhando para as sociedades secretas e trabalhando também para aqueles agentes infiltrados que já ingressaram na Ordem dos Templários desde o tempo das cruzadas contra os albigenses. Porque foi ali no sul da França, nessas cruzadas contra as heresias dos cátaros, que muitos nobres tiveram as suas vidas preservadas, mas eles então infiltraram-se na Ordem dos Templários, que era justamente essa ordem que estava combatendo as heresias, e que alguns anos depois se tornou uma ordem a serviço dessa mentalidade panteísta e, portanto, luciferiana. E que, por sua vez, se tornaria a alma desta nova ordem jesuíta, que foi também infiltrada a partir do século XVIII e XIX. Então é por isso que Monsenhor Vigano vai dizer aqui: não se pode esquecer que a Pachamama e a atribuição de conotações marianas à Mãe Terra caracterizam de modo inquietante esses falsos conceitos que estão presentes aqui na doutrina de Teilhard de Chardin. Mas é importante nós entendermos aqui que não é a Igreja que dá infalibilidade ao Papa, mas é o Papa que dá infalibilidade à Igreja. Porque nós, batizados, não somos infalíveis no ensino da fé. E nem sequer os padres e os bispos, todos juntos, no mundo inteiro, são infalíveis no ensino da fé. Mas o Papa, sozinho, é infalível no ensino da fé. E, portanto,
Ele é que garante essa infalibilidade da Igreja divina de Jesus Cristo, Deus. E se nós entendemos isso, fica fácil nós percebermos que alguém que se apresenta como Papa e diz tamanhas heresias, tamanhos erros, que chega a negar a própria revelação divina e chega a dizer que os próprios mandamentos de Deus não são absolutos, ele não pode de forma alguma ser alguém que validamente traz consigo o poder do pontificado. Como eu já expliquei várias vezes, ele pode se apresentar como um chefe de uma nova igreja instituída no Vaticano II, ele pode se apresentar como chefe de Estado do Vaticano, ele pode se apresentar como uma autoridade política internacional. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. E nada impede que nós o chamemos de Francisco e que nós o respeitemos como respeitamos qualquer autoridade política ou qualquer autoridade religiosa, mesmo que ela seja falsa. Mas nós, cristãos católicos, jamais podemos reconhecê-lo como verdadeiro Papa da Igreja Católica. Porque isso significa nós aceitarmos que a Igreja Católica não é divina. E se a Igreja Católica não é divina, nós perdemos a base das palavras de Cristo. Nós perdemos a base da revelação. E nós perdemos a base da própria razão. Então, o diabo, ele se aproveita da nossa situação porque, hoje em dia, os cristãos católicos, mesmo aqueles que se dizem tradicionais, insistem até hoje em considerar que Francisco é um Papa válido, sucessor de Pedro, supremo pontífice e vigário de Cristo na Terra. Agora eu pergunto, como eles podem reconhecer isso e ao mesmo tempo professar a fé católica, dizendo que o Papa é infalível em matéria de fé e de moral? Isso é absurdo completo.